Na figura 7 está representado um cilindro de altura h e raio r. O raio da base será então r, está tudo já aqui na figura. Sejam A e B os centros das bases do cilindro. Temos também aqui o A e aqui o ponto B. Considere que um ponto P se desloca ao longo do segmento AB, nunca coincidindo com A nem com B. Cada posição do ponto P determina dois cones cujos vértices coincidem com o ponto P e cujas bases coincidem com as bases do cilindro. Bom, realmente o ponto P anda aqui para cima e para baixo, e para cada posição deste ponto P iremos obter sempre dois cones, não é? Que se tocam aqui no vértice de cada um dos cones. Mostro que a soma dos volumes, portanto, reparem, o que nós queremos é a soma dos volumes dos dois cones, é constante, isto é, não depende da posição do ponto P. Bom, então o que nós queremos mostrar é que a soma dos dois cones, somando um com o outro, dá como resultado algo que não depende se o ponto P está mais acima, se está mais abaixo, esteja ele onde estiver. Bom, vamos então determinar o volume de cada um dos cones. Eu vou aqui representar, isso depois poderiam escrever com mais detalhe no teste, ok? Diriam que o volume de A representa o volume do cone cuja base contém o ponto A. E depois vou então também calcular o volume de B, que é então o volume do cone cuja base contém o ponto B. Okay? Bom, e como é que nós determinamos o volume de cada cone? Reparem que isto ainda não é o que eu pretendo na minha questão, porque eu quero mostrar a soma dos volumes. Mas pronto, para fazer a soma, vou primeiro tentar perceber o que é cada um deles, não é? Bom, então o volume do cone A é dado pela forma do volume. A forma do volume de um cone é a área da base, e vou meter aqui base do cone A, vezes a altura, e vou chamar aqui uma altura, um A de altura do cone A, a dividir por 3, ok? Eu vou marcar então aqui no desenho esta altura do meu cone A. Bom, estou a falar então desta altura aqui. A altura do cone A será então o que vai daqui até aqui ao vértice, não é? Esta será então este A que eu aqui coloquei. O volume do cone B será então a área da base, neste caso do B, vezes a altura do cone B, ok? A dividir por 3. E vou marcar aqui também no desenho esta minha altura, porque são diferentes, não é? Portanto, esta minha altura do cone B será o que vai, então, daqui até aqui. Ok? A altura do cone A e a altura do cone B. Bom, e agora vamos determinar então aqui os volumes. A área da base do cone A. Eu tenho aqui então o cone cuja base contém o ponto A e a sua base é um círculo. É este círculo que tem raio R. Eu relembro que a área de um círculo é πr ao quadrado. Πr ao quadrado, ok? O perímetro do círculo, que não interessa nada para este exercício, só apenas para relembrar, é 2πr. 2πr, o perímetro, ok? A área é πr ao quadrado. Bom, então eu vou aqui terminar a área deste círculo, o raio é r. Fica então πr ao quadrado. Não tenho o valor do raio, deixo estar o r, porque é r, diz ali, ok? Vezes a altura, então ali do cone A, a dividir por 3, ok? E o volume do cone B será então também a área da base, mas reparem, a base é o mesmo círculo, é um círculo, não é o mesmo, mas é igual ao círculo do teto, não é? O círculo que está no chão, na base do cilindro, são iguais, portanto será também πr ao quadrado, o raio é o mesmo. πr ao quadrado vezes a altura do cone B. Ok? Bom, e agora vamos então àquilo que nos pedem, que é mostrar que a soma das duas, eu já tenho aqui uma expressão que me dá o volume de cada um deles, vou então fazer a adição, porque nós queremos a soma dos volumes, ok? Dos dois cones. Bom, então volume A mais volume B. Bom, reparem, eu estou agora aqui a ver a sugestão designe por A a altura de um dos cones, eu acabei por não fazer isso, isto é apenas uma sugestão, também não vai interferir aqui no problema, ok? Portanto, eu vou trabalhar da forma que iniciei então aqui o processo. Bom, então vou fazer volume de A, que é πr ao quadrado vezes a altura do cone A, a dividir por 3, mais o volume B, que é πr ao quadrado vezes a altura do cone B. Bom, vamos ver o que dá esta adição, porque nós queremos mostrar que esta adição é independente da posição do ponto P, não é? Que dará uma constante. Vamos ver, nada como calcular e de ver o que vamos obter.
Reparem que então tenho aqui uma adição de duas frações. Já tem o mesmo denominador. Ótimo, poderemos colocar tudo sobre a mesma fração, não é? Ficamos com πr ao quadrado vezes a altura do cone A mais πr ao quadrado vezes a altura do cone B. Ok? A dividir por 3. Bom, e agora o que é que poderemos fazer aqui? Reparem, πr ao quadrado, πr ao quadrado. Este raio é o mesmo, não é? Poderemos fazer agora aqui uma simplificação que é colocar algo em evidência. Colocar em evidência o que termos nos dois termos desta soma. Eu relembro já ao nível do nono ano, fizemos isto algumas vezes quando tínhamos equações do segundo grau. Vou fazer aqui um exemplo. Tínhamos assim equações do segundo grau incompletas, então nós acabávamos por resolver estas equações por um processo que não recorria à forma resolvente, que passava por colocar em evidência o x. Então eu colocava aqui o x em evidência. O que é que sobrava neste primeiro termo? Uma vez que x ao quadrado é x vezes x, então aqui sobrava um outro x, não é? Mais 2. Reparem que o colocar em evidência é fazer a propriedade distributiva, ao contrário. Se eu fizesse agora aqui a distributiva, iria obter o que tenho antes. Bom, isto colocar em evidência é algo então que já conhecemos e que nos devemos habituar cada vez mais, porque aí no secundário é uma simplificação que dará muito jeito em várias matérias, ok? Mesmo para várias matérias. Bom, então eu vou colocar em evidência o que tenho em comum. E o que tenho em comum é o πr ao quadrado. Aqui também tenho πr ao quadrado, não é? Então vou colocar em evidência πr ao quadrado, coloquei em evidência, abri parênteses, e vou perguntar o que é que sobra aqui neste primeiro termo, tirando o πr ao quadrado. Fica lá a altura do cone A. O que é que sobra aqui no segundo? Sobra a altura do cone B. Ok? Fecha parênteses. Reparem que se fizessem aqui a distributiva, é claro que não vou fazer, senão obtenho o que tinha antes. Se fizer a distributiva, acabo por obter esta expressão, portanto, isto é verdadeiro. E agora vamos reparar em algo. A altura do cone A mais a altura do cone B dá o H, não é? Dá a altura do cilindro. Bom, então nós poderemos substituir aqui isto por H, porque isto dá sempre H. Se esteja o ponto P mais acima ou mais abaixo, a altura de um cone mais a altura do outro dá sempre a altura do cilindro, ok? Da forma como está construída aqui a figura. Bom, e portanto, nós poderemos substituir ali aquele A de A mais A de B por H. Bom, e o que é que nós obtemos aqui? Nós obtemos aqui uma fração que não depende da posição do ponto P. Porquê? Porque esta fração não depende nem da altura do cone A, nem da altura do cone B. Ok? E por isso é uma constante. Depende apenas da altura e do raio do cilindro, que são considerados então constantes. Ok? Portanto, esta expressão, bastava então dizer assim, não depende da posição do ponto P. Ok? E como não depende, está aprovado o que pretendíamos. Ok? Está aprovado o que pretendíamos. Pode estar o ponto P mais acima ou mais abaixo, que a adição dos dois volumes irá dar sempre isto que aqui está, πr ao quadrado vezes h a dividir por 3. Fica então demonstrado. Então, até uma próxima!